高金領力挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏団挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳確かぜ挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光弁挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta o Darkseid? Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vamos lá. Dei uma sumida por um tempinho aí, né? Mas tô de volta, hein? Tô de volta. Que eu tô ocupado pra caramba lá com o meu outro canal. O canal lá outro tá bombando, canal de crimes. Se você não conhece, Foca Sem Filtro. Dá uma olhada lá, porque, rapaz, o negócio pega fogo ali, viu? Sinceramente, nem eu acredito. Mas muito obrigado por vocês estarem aqui comigo de novo nesse conteúdo. Estou trazendo mais uma vez alguns canais interessantíssimos aí para a gente estar vendo, né? E, obviamente eu dando a minha opinião e espero que vocês também deixem a sua opinião aqui nos comentários, tá? Faz toda a diferença com certeza para que a gente possa estar alcançando mais pessoas aí ao longo desse conteúdo aqui. Quanto mais você comentar, mais comentário tiver também, maior será o alcance deste conteúdo. E eu queria muito, de verdade, que esse canal aqui também conseguisse alcançar a monetização. Eu sei que é complicado, assim, mas não é impossível. Tá? É bem difícil, mas não é impossível. E com a ajuda de vocês, com certeza eu vou conseguir chegar lá. Espero que vocês possam me ajudar com certeza. E se você puder, de alguma forma, tá aqui essa meta, me ajuda aí a tentar bater a meta desse monitor. Tá aí o QR Code, tá aqui também os e-mails, tá bom? Isso aí já vai ajudar bastante. Não interessa a quantia que você tem, pode ser 10 centavos. Se quiser, só mandar aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Mas o Live Pix, o mínimo é R$2, tá? Só para deixar bem claro. Hoje estou aqui nesse canal, o Timeless Vintage PT, né? Vamos ver como é, o que se trata, na verdade, esse canal, qual o conteúdo que ele traz. Parece ser algumas coisinhas bem interessantes. Então vamos dar uma olhadinha, vem comigo e partiu.
Deixa eu ver se tá tudo certinho. Minha contribuição no like. Deixe seu like se puder, tá? Com certeza vai ajudar muito. E bora ver aí do que se trata. Os 15 atores de Hollywood que são irmãos, mas você não sabia. Acha que conhece Hollywood por dentro e por fora? Pense novamente. Por trás do brilho e glamour das suas estrelas favoritas, há uma verdade oculta. Muitos deles compartilham mais do que talento. Compartilham DNA. De vencedores dramáticos do Oscar a ícones da comédia engraçada, esses 15 duos de irmãos construíram carreiras tão distintas que você nunca adivinharia que eram família. Fique por aqui. Alguns nomes vão te deixar sem palavras. Curta este vídeo se algum deles te surpreender. James Franco e Dave Franco. Não conheço. À primeira vista, Não conheço Dave Franco. você pode supor que James e Dave Franco são apenas dois atores talentosos com o mesmo sobrenome. Mas eles são realmente irmãos, e suas jornadas em Hollywood não poderiam ser mais diferentes. Caramba. James Franco explodiu na cena no início dos anos 2000, tornando-se um galã em Freaks and Geeks, antes de alcançar a fama como Harry Osborn na trilogia Homem-Aranha de Sam Raimi. Não sabia. Sua carreira se expandiu para o território indicado ao Oscar com 127 horas e explorou excentricidades selvagens em filmes como Spring Breakers e Artista do Desastre. Atrás das câmeras, James mostrou-se igualmente inquieto, dirigindo, escrevendo e até ensinando. Mas com o reconhecimento veio a controvérsia e sua carreira tornou-se alvo de escrutínio, ao contrário de seu irmão mais novo, Dave, que discretamente e com confiança traçou seu próprio caminho. Dave Franco não entrou no centro das atenções até o final dos anos 2000, mas quando o fez, o público percebeu. De papéis cômicos que roubam a cena em Anjos da Lei e Vizinhos a uma atuação mágica em Truque de Mestre, Dave trouxe charme, timing e empatia. Caramba. Sua estreia na direção, The Rental, mostrou sua visão mais sombria e introspectiva do cinema. Apesar de seus estilos diferentes, James como o provocador cerebral, Dave como o homem comum com os pés no chão, eles compartilharam brevemente a tela em The Disaster Artist, interpretando os melhores amigos da vida real, Tommy Wiseau e Greg Sestero. Foi um raro momento de alinhamento fraternal em uma indústria. Putz. Horas tentando cancelar o plano de celular? Tá tudo bem? Uma indústria que tantas vezes exige separação. Juntos, eles mostraram que o talento é profundo e seguem direções vastamente diferentes. Que legal. Luke Hemsworth, Chris Hemsworth e Liam Hemsworth. Luke eu não Todo conheço. mundo conhece Chris Hemsworth, o australiano esculpido que empunha o martelo de Thor, com partes iguais de poder divino e charme juvenil. Mas poucos percebem que sua ascensão em Hollywood não foi um ato solo. Ele é um dos 3 irmãos Hemsworth, todos atores, todos esculpindo suas próprias identidades na indústria. Caraca. Chris disparou para a fama com Thor da Marvel, tornando-se um dos rostos mais reconhecíveis do cinema. De Os Vingadores a Resgate, ele é o titã das franquias. No entanto, nos bastidores, foi seu irmão mais velho, Luke Hemsworth, quem primeiro se aventurou na atuação. Caraca, eu não sabia que ele tinha um irmão mais velho, não. Luke construiu uma carreira sólida na televisão australiana antes de conseguir um papel importante em Westworld, da HBO, interpretando o complexo chefe de segurança Ashley Stubbs. Enquanto isso, Liam Hemsworth, o mais jovem, conquistou corações como Gale, na trilogia Jogos Vorazes. Ao contrário dos papéis míticos de Chris, as escolhas de Liam tendem a ser papéis românticos e realistas como The Last Song, e dramas cheios de ação como Independence Day, Resurgence. É uma pena que em The Witcher ele não... Seria interessante esse The Witcher que ele fez. Seria interessante se ele tivesse desde o início. Aí talvez seria até interessante sim acompanhar e tal. Mas sei lá, trocou o Cavill por ele, não foi a mesma coisa. Seria mais interessante se tivesse trocado o Cavill pelo Chris Hemsworth, por exemplo. Aí eu acho que ainda ficaria um tanto interessante, porque sei lá, ficou uma pegada meio cosplay, sabe? Não curti não, cara. Não curti. Ele trouxe uma intensidade Mas aquele vilão lá que aparece eu achei bem legal, viu? silenciosa e uma sinceridade robusta que ressoou com o público mais jovem. Apesar de os 3 serem galãs com mandíbulas semelhantes, os Hemsworths raramente aparecem juntos na tela. Em vez disso, eles se apoiam à distância, equilibrando fama, família e caminhos de atuação bastante diferentes. Caramba. Quer lutando contra titãs, robôs ou distopias, este trio prova que a irmandade, quando combinada com talento e humildade, se torna uma herança própria de Hollywood. Joaquin Phoenix e River Phoenix. Eu não sabia que ele tinha irmão, Joaquin Phoenix. Para entender o brilho assombroso de Joaquin Phoenix, é preciso voltar a River,
o irmão mais velho que brilhou rápido demais, intensamente demais. River Phoenix foi o ícone indie do final dos anos 80 e início dos anos 90. Ele estrelou em Stand By Me, Running on Empty e My Own Private Idaho, entregando performances cheias de honestidade crua e profundidade emocional. Os críticos o chamavam de um jovem James Dean. Ele não estava atuando, ele estava se revelando, mas a luz de River foi extinta cedo demais. Ué? Na noite de Halloween de 1993, ele desabou do lado de fora do Viper Room e morreu de overdose de drogas com apenas 23 anos. Cacetada, rapaz. Caraca, não sabia disso não, mano. Puta. Joaquim, com apenas 19, estava ao seu lado. O trauma foi inimaginável, mas Joaquim carregou o legado silenciosamente, quase invisivelmente, até ressurgir com força total. Com filmes como Gladiador, Walk the Line e, eventualmente, Joker, Joaquim redefiniu a atuação. Ele não apenas interpretava personagens, ele se transformava neles. Sua interpretação vencedora do Oscar como Arthur Fleck o consolidou como um dos maiores atores de sua geração. Eu concordo. O Joaquin Phoenix, ele é absurdo. Ele é excelente. Excelente ator. Mas ele nunca esqueceu River. Em cada discurso de premiação, em cada entrevista emocionada, Joaquim honra o irmão que moldou sua alma e iluminou seu caminho artístico. Que legal. O vínculo deles não era apenas de sangue, era espiritual, artístico e eterno. Uma história de amor e perda que assombra Hollywood até hoje. Mark Wahlberg e Donnie Wahlberg antes de Mark ser um rei das bilheterias e Donnie Wahlberg, eu não lembro se eu já vi alguma coisa desse rapaz. Mas essa história aí do coisa eu não sabia não, cara. Eu nem lembrava se ele tinha irmão ou não, vou ser sincero, sinceramente. Caramba, mas... E ele lembra até um dos Hanson, né? hoje. Também. Mark Wahlberg e Donnie Wahlberg antes de Mark ser um rei das bilheterias e Donnie um favorito da TV em horário nobre, eles eram apenas dois garotos batalhando em Boston. Donnie, o mais velho dos dois, encontrou a fama primeiro como membro fundador do New Kids on the Block. Com seu carisma e talento musical, ele se tornou um ídolo adolescente, iluminando os palcos no final dos anos 80. Quando a febre das boy bands diminuiu, Donnie surpreendeu a todos ao fazer a transição para a atuação séria, conseguindo um papel em O Sexto Sentido e eventualmente se tornando o favorito dos fãs em Blue Bloods. Quem ele é em O Sexto Sentido? Eu não lembro dele no filme. E eu assisti o filme várias vezes. Se bem que a gente presta mais atenção no garoto e no Bruce Willis do que no filme como um todo, né? Onde interpretou o detetive Danny Reagan por mais de uma década. Enquanto isso, Mark Wahlberg seguiu um caminho diferente. Começando como Marky Mark no Marky Mark and the Funky Bunch, ele se reinventou com uma performance impressionante em Boogie Nights. A partir daí, foi uma avalanche de sucessos. Os Infiltrados, O Vencedor, O Grande Herói. Cara, Os Infiltrados é demais, cara. Acho que é um dos melhores filmes que eu já vi do Mark Wahlberg, cara. E do Matt Damon também, vale lembrar. Na verdade, todo o elenco, o filme tem um elenco galáctico, sabe? Um elenco galáctico, cara. É só no maço, cara. Só no maço. Só no maço. O DiCaprio tá no filme. Nosso querido e eterno Coringa. Caraca! No Jack Nicholson. Jack Nicholson tá no filme. Nossa, o filme é sensacional, cara. Os Infiltrados. É muito bom, muito bom. E o engraçado é que a galera, antigamente, hoje em dia eu não sei mais, né? Sempre confundia o Wahlberg com o Damon, né? Quem é quem? A gente não sabe. A maior diferença do outro. Ted e Dia do Atentado. Ele se tornou tanto uma estrela de blockbusters quanto um ator dramático sério, sem mencionar um produtor por trás de... Ah, droga. de sucessos como Entourage e Boardwalk Empire. O que é impressionante é como ambos os irmãos tiveram sucesso, mas em caminhos opostos. Mark passou de bad boy a magnata. Donnie passou de popstar a astro da TV. E, no entanto, no fundo, eles sempre permaneceram com os pés no chão, leais e orgulhosos de suas raízes da classe trabalhadora. Dois irmãos, duas rotas completamente diferentes, uma tenacidade compartilhada. Emílio Esteves e Charlie Sheen. Emílio Esteves e Charlie são irmãos? Não é possível. Este ainda surpreende as pessoas.
Emílio Esteves e Charlie Sheen não são apenas dois atores dos anos 80. Eles são irmãos nascidos da realeza de Hollywood. Não, que isso? Emílio Esteves é irmão do Charlie Sheen? Não, mentira. Martin Sheen. Os dois filhos seguiram caminhos muito diferentes, começando pelos seus nomes. Emílio manteve o nome original da família, Esteves, querendo ter sucesso por seus próprios méritos. Charlie, nascido Carlos Irving Esteves, adotou Sheen para ajudar a impulsionar sua carreira inicial. Emílio se tornou uma pedra angular do Brat Pack com The Breakfast Club, St. Elmo's Fire e Repo Man. Ele era introspectivo, frequentemente interpretando solitários e rebeldes melancólicos. Cara, essa me pegou de surpresa. Legal, mano. Emílio Esteves, irmão do Charlie Sheen. Caramba. Ele era introspectivo, frequentemente interpretando solitários e rebeldes melancólicos. Com o tempo, passou para trás das câmeras, dirigindo dramas emocionantes como The Way e episódios de CSI, NUI. Charlie, por outro lado, abraçou a fama com força total. Ele estrelou em Platoon, Wall Street e, eventualmente, no mega sucesso Two and a Half Men, tornando-se um dos atores de TV mais bem pagos da história. Sim. Mas a fama teve seu preço. Suas travessuras fora das telas, abuso de substâncias e colapsos públicos ofuscaram seu talento. Uma pena. Ainda assim, por trás das manchetes e do contraste, o vínculo permanece. Eles coestrelaram em Men at Work, e Emílio frequentemente expressou apoio a Charlie nos seus momentos mais sombrios. Em uma cidade que separa famílias, a deles continua sendo uma história complexa, cativante e muito humana. Kieran Culkin e Macaulay Culkin, quando você ouve Culkin, é provável que imagine um garoto loiro segurando o rosto e gritando em Esqueceram de Mim. Macaulay Culkin se tornou o ator mirim mais famoso do início dos anos 90, ganhando milhões e estrelando clássicos como Meu Primeiro Amor, Riquinho e O Anjo Malvado. É brabo. Mas enquanto Macaulay, O Anjo Mal, né? Esse filme é foda, esse filme dele. iluminava a tela grande com inocência e travessura, seu irmão mais novo Kieran estava absorvendo tudo nos bastidores. Os primeiros papéis de Kieran eram frequentemente ao lado de Macaulay. Em Esqueceram de Mim, ele interpretou o primo Fuller que molhava a cama, mas ele esperou pacientemente. Ao longo das 2 décadas seguintes, Kieran trabalhou constantemente em filmes independentes e televisão, até que Succession mudou tudo. Como Roman Roy, Kieran entregou uma atuação que definiu sua carreira, espirituoso, quebrado, hilário e devastador ao mesmo tempo. Ele recebeu indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro e se tornou o rosto da televisão de prestígio. Os irmãos Culkin tiveram uma infância difícil, gerida por um pai autoritário e lançados à fama cedo. Macaulay afastou-se da indústria por anos, retornando recentemente com papéis em American Horror Story e um ressurgimento no afeto do público. Eu queria muito ver ele como Coringa, cara. O Joker, ele tem jeito de Joker. Ia ser muito foda, mano. Enquanto isso, Kieran construiu sua carreira lenta e deliberadamente, evitando as armadilhas da fama infantil. Hoje, eles se apoiam à distância. Macaulay até nomeou seu filho em homenagem a Kieran. A história deles não é apenas sobre fama. É sobre sobrevivência, cura e fraternidade nos cantos mais duros de Hollywood. Ben Affleck e Casey Affleck... Não conheço o irmão do Ben Affleck. Ben e Casey Affleck cresceram nos subúrbios operários de Cambridge, Massachusetts, 2 garotos com grandes sonhos e determinação ilimitada. Ben, o mais velho dos dois, deixou sua marca cedo como roteirista e ator em Gênio Indomável, coescrito com o amigo de infância Matt Damon. Aos quais são amigos até hoje e recentemente lançaram um filme na Netflix também que eu tenho que ver, não vi ainda. O filme lhes rendeu Oscars e lançou Ben ao estrelato global. Seu currículo rapidamente se acumulou. Armageddon, Pearl Harbor, Atração Perigosa, Garota Exemplar e uma atuação inesquecível como Batman. Ele também é um diretor aclamado, ganhando o prêmio de melhor filme por Argo. Casey, por outro lado, seguiu um caminho menos convencional. Mais quieto e metódico, ele deixou sua marca com papéis menores e carregados de emoção em O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Nossa, esse filme é sensacional! É com Brad Pitt também, cara. Esse filme é sensacional. 3 horas de filme. Mas é um filmaço de faroeste. Muito bom. Ganhando uma indicação ao Oscar e Manchester à beira-mar, pelo qual ganhou o prêmio de melhor ator. Caraca, aqui ele tá com mó cara de vilão de James Bond, né? Aqueles vilões frios e calculistas assim. Caraca. Legal a foto. Suas atuações são menos chamativas que as de Ben, mas não menos devastadoras. O que torna o relacionamento deles fascinante é como suas carreiras são diferentes, mas paralelas.
Eles trabalharam juntos em filmes como Gone Baby Gone e Good Will Hunting, mas suas identidades individuais permanecem distintas. Ben é o nome dos blockbusters. Casey é a força silenciosa. Ambos tiveram sua cota de desafios públicos, mas sua resiliência é compartilhada. Sua história é de ambição, arte e os laços às vezes espinhosos da fraternidade. Owen Wilson e Luke Wilson. São Há irmãos? algo inconfundível sobre os São irmãos? Ai, caralho. irmãos Wilson. O charme, o sotaque, a entrega impassível. Owen e Luke Wilson, criados em Dallas, Texas, não eram naturais de Hollywood. Caramba. Eles tropeçaram no cinema através de uma conexão universitária com o diretor Wes Anderson. Sua primeira colaboração, Bottle Rocket, foi um filme de baixo orçamento que fracassou comercialmente, mas se tornou um clássico cult e lançou as carreiras dos três. Owen, o irmão mais velho, rapidamente se tornou um ícone da comédia com papéis em Zoolander, Penetras Bons de Bico e Starsky and Hutch. Muito bom. Ele também é um escritor talentoso, recebendo uma indicação ao Oscar por coescrever Os Excêntricos Tenenbaums. Sua voz é instantaneamente reconhecível, especialmente para as crianças como Relâmpago McQueen na franquia Carros da Pixar. Legal. Luke, por outro lado, traçou um caminho como o charmoso homem sério. Ele estrelou sucessos como Legalmente Loira, Dias Incríveis e Tudo em Família, frequentemente interpretando personagens sinceros e relacionáveis. Suas atuações são sólidas e calorosas, um contraponto à excentricidade de Owen. Embora tenham aparecido em vários filmes juntos, os Wilsons mantiveram, na maioria das vezes, carreiras separadas. Owen se inclina para a fantasia e introspecção. Luke traz coração e estabilidade. Sua jornada de garotos do Texas a figuras de Hollywood é um triunfo silencioso, construído com talento, lealdade e uma alma criativa compartilhada. Rob Lowe e Chad Lowe. Caramba. A carreira de Rob Lowe passou pelos altos mais altos e os baixos mais sombrios de Hollywood, mas poucos percebem que seu irmão mais novo, Chad, estava lá construindo um legado mais discreto. Rob explodiu na cena como um ídolo adolescente nos anos 1980 com The Outsiders, St. Elmo's Fire e About Last Night. Sua aparência de galã e presença magnética na tela o tornaram uma figura central da era Brat Pack. No entanto, após um escândalo público quase acabar com sua carreira, Rob fez o impensável. Ele se reinventou. Seu retorno em The West Wing lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro, e ele continuou esse impulso com Parks and Recreation, 911, Lone Star e inúmeras minisséries, incluindo interpretar John F. Kennedy e até Drew Peterson. Rob se tornou um ator respeitado, produtor e uma presença constante na cultura pop. Enquanto isso, Chad Lowe fez sucesso por conta própria. Ele ganhou um Emmy por seu papel inovador em Life Goes On, interpretando um jovem vivendo com HIV, uma das primeiras representações da crise da AIDS na TV. Caramba. Mais tarde, ele apareceu em Melrose Place, 24 e Pretty Little Liars, onde uma nova geração descobriu seu talento. Atrás das câmeras, Chad dirigiu episódios de Law & Order, Bones e Lucifer. Embora suas carreiras raramente se cruzem, ambos os irmãos demonstraram longevidade e profundidade. Rob comanda os holofotes, Chad os refina. Juntos, eles representam dois lados de Hollywood, o glamouroso e o realista, unidos não apenas pelo sangue, mas pela resiliência e pelo talento. Shawn Ashmore e Aaron Ashmore. Gêmeos idênticos com carreiras quase idênticas, mas você pode nem perceber que são dois. Ah, é o gelo do X-Men. Shawn e Aaron Ashmore interpretaram super-heróis, repórteres e heróis do dia a dia em filmes e TV, muitas vezes confundindo o público com sua semelhança impressionante. Mas, embora suas aparências sejam iguais, seus caminhos têm sido refrescantemente individuais. Shawn Ashmore fez seu maior sucesso como Bob Drake, também conhecido como Homem de Gelo, na franquia de filmes X-Men. Sua interpretação trouxe humanidade e vulnerabilidade a uma equipe superpoderosa, conquistando uma base de fãs devota. Mais tarde, ele assumiu papéis mais sombrios em séries como The Following e Meninos, provando que ele podia fazer muito mais do que interpretar o mocinho. Ficou estranho esse áudio de repente. Aaron Ashmore, por sua vez, tornou-se um rosto familiar para os fãs de séries de gênero. Ele interpretou Jimmy Olsen em Smallville.
Estrelou em Warehouse 13 e liderou o sucesso canadense de ficção científica Killjoys por 5 temporadas. Caramba. Ele trouxe uma presença calorosa e realista a cada papel, frequentemente interpretando personagens com força silenciosa. Apesar das inúmeras oportunidades de interpretar gêmeos na tela, os Ashmore optaram principalmente por trabalhar separadamente, permitindo que cada irmão estabelecesse sua própria identidade. A história deles é de escolhas de carreira inteligentes, paixão compartilhada e divergência sutil. Caramba, pior que eles se parecem bastante mesmo, cara. Bastante mesmo. Quase não saiu. A reviravolta? Eles nunca precisaram de um truque para se destacar. O talento fez a diferença. Bill Skarsgård e Alexander Skarsgård. A família Skarsgård, porque é pai e os 2 irmãos. Acho que tem mais gente até. Se Alexander Skarsgård é todo charme e carisma sueco, então Bill Skarsgård é um brilho inquietante e perturbador. Ambos os irmãos são filhos do renomado ator Stellan Skarsgård, mas suas carreiras não poderiam ser mais distintas. Alexander alcançou fama global como Eric Northman em True Blood, da HBO, onde sua ameaça fria tornou os vampiros sexy novamente. Ele seguiu com performances marcantes em Big Little Lies, O Homem do Norte e Succession, onde sua interpretação gelada de um magnata da tecnologia exalava poder e contenção. Em Tarzan ele tá sensacional também, mano. Caraca, ele tá muito no shape. Bill, por outro lado, tornou-se famoso por desaparecer. Ele aterrorizou o mundo como Pennywise, o palhaço, em It e It, capítulo 2, redefinindo o horror para uma nova geração. Sua atuação foi fisicamente bizarra e emocionalmente cativante, um feito que poucos atores poderiam realizar. Fora das telas, ele é de fala mansa e tímido, um contraste marcante com sua presença monstruosa na tela. Ele também apareceu em Hemlock Grove, Castle Rock, em John Wick, capítulo 4, sempre inclinando-se para o estranho, o atormentado, o insólito. O que une os irmãos é o compromisso com a transformação. Seja Alexander brandindo uma espada em uma épica vingança mítica, ou Bill se contorcendo em um pesadelo infantil, ambos mostram uma busca destemida por personagens complexos. O nome da família pode carregar prestígio, mas é a sua arte, assombrosa, sensual e de outro mundo, que os distingue. Cara, esses irmãos, essa família é foda, porque o pai deles também é muito foda. Pra quem não sabe quem é o pai deles é aquele cara que faz o cientista que é amigo da Jane Foster no Thor 1. O cara que meio que fica doido no filme. Então, e depois ele fica lá com o Loki ajudando e tal. Ele é o pai do Skarsgård, dos Skarsgård. Excelente ator também. Stephen Baldwin e Alec Baldwin. Ah, família que gigantesca aqui. Os Baldwin. Nossa, esse aqui eu conheço. Esse eu conheço. Esse eu não conheço. Esse aqui eu também não conheço. Esse aqui, porra, é o Alec Baldwin. Além de William e Daniel, os Baldwin são a dinastia original de irmãos de Hollywood, 4 irmãos de Massapequa, Nova York, que cada um gravou seu nome no cinema e na televisão. Alec Baldwin, o mais velho, tornou-se o nome conhecido. Com uma voz como trovão e presença como uma marreta, Alec brilhou em Caçada ao Outubro Vermelho, sucesso a qualquer preço, e 30 Rock, ganhando múltiplos Emmys e Globos de Ouro. Ele interpretou gangsters, presidentes e executivos de TV, sempre com humor mordaz e confiança retumbante. Ele também está em Missão Impossível 7. Missão Impossível 7, se eu não tô... Na verdade, acho que ele aparece no 6. Aí dá uma ruim lá e tal. Aí no 7 ele já aparece do lado da galera. Porra, é Alec Baldwin, cara. Stephen Baldwin seguiu um caminho diferente. Conhecido por Os Suspeitos e pela comédia Cult Biodome, Stephen abraçou papéis mais ousados e de nicho. Nos anos posteriores, ele se tornou uma presença constante na mídia cristã e em círculos conservadores, construindo uma nova persona. William Baldwin, por sua vez, surgiu como galã em Flatliners, Backdraft e Sliver, enquanto Daniel construiu uma sólida carreira na TV, aparecendo em Homicide, Life on the Street e Grey Gardens. Apesar das diferenças políticas e dos níveis variados de fama, os Baldwin continuam a ser uma das famílias mais fascinantes de Hollywood. Caramba. Eles raramente colaboram, mas sua filmografia coletiva abrange mais de 150 projetos. E é provável que seja uma das famílias mais poderosas de Hollywood.
De protagonistas de grandes sucessos a queridinhos do cinema independente, suas jornadas provam que, mesmo sob o mesmo teto, o sonho de Hollywood pode se fragmentar e ainda prosperar. Ben Savage e Fred Savage. Antes de O Mundo é dos Jovens, antes de Topanga e Sr. Finney, havia anos incríveis. E antes de Corey Matthews capturar os corações da geração Z, Kevin Arnold fez isso pela geração X. O que a maioria dos espectadores não percebeu é que Corey e Kevin foram interpretados pelos irmãos da vida real Ben e Fred Savage. Fred foi o primeiro a encontrar sucesso. Como Kevin Arnold, ele navegou pela adolescência nos subúrbios dos anos 1960 com olhos arregalados e vulnerabilidade dolorosa. O programa se tornou um marco cultural, rendendo a Fred várias indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro. Mais tarde, ele fez a transição para os bastidores, dirigindo e produzindo sucessos como Modern Family, The Connors e It's Always Sunny em Filadélfia. Caramba! Sua influência na comédia moderna de TV é inegável, mesmo que o público nem sempre saiba que é ele quem está no comando. Ben Savage deixou sua própria marca nos anos 1990. Como Corey Matthews em Boy Meets World, ele capturou o espírito de crescer em tempo real. O programa durou 7 temporadas e se tornou uma voz definidora para a juventude millennial. Quando Girl Meets World reviveu a história em 2014, Ben retornou ao papel, unindo 2 gerações. Juntos, os irmãos Savage construíram um legado de sinceridade, humor e ressonância. Uma moldou a nostalgia, a outra a elevou novamente. Silenciosamente, habilmente, cresceram conosco. Jeff Bridges e Bill Bridges. Não, esse eu não conheço. O Bill Bridges eu não conheço, mas esse aqui, Obadiah Stane, para os íntimos. Esse cara é sensacional, cara. Eu admiro muito esse ator. O Ben Affleck, como diretor, eu acho ele sensacional. Como ator também, dependendo do filme. Mas eu prefiro ele como diretor. O Alec Baldwin nem se fala. Porra, Alec Baldwin, sou fã pra caramba. Bruce Willis. Se Hollywood fosse uma corte real, a família Bridges seria composta por estadistas veteranos. Filhos do ator Lloyd Bridges, Jeff e Bo passaram décadas construindo carreiras de profundidade, alma e poder silencioso. Jeff, o mais jovem, é o mais icônico, o homem por trás do Dude em O Grande Lebowski, o andarilho em Coração Louco e o pistoleiro em Bravura Indômita. Ele é um vencedor do Oscar, um músico e uma força da natureza cheia de alma, cuja carisma descontraída esconde um alcance emocional penetrante. Caraca, ele é músico também? Essa é nova. Bill Bridges, o mais velho, trilhou um caminho mais discreto. Com mais de 100 créditos em filmes e televisão, Bill tornou-se conhecido por personagens relacionáveis, muitas vezes comoventes. Ele ganhou aclamação em The Fabulous Baker Boys, Os Descendentes, e papéis na TV em Masters of Sex e Stargate, SG-1. Ele também ganhou 3 Emmys e 2 Globos de Ouro. Nada mal para alguém frequentemente chamado de o outro Bridges. A colaboração deles em The Fabulous Baker Boys é talvez a melhor janela para o vínculo deles. Como irmãos na tela lutando para manter um show de piano, a dinâmica deles era real, crua e vivida sem esforço. Eles não estavam atuando, estavam canalizando décadas de amor, rivalidade e respeito. Em uma indústria construída sobre ilusões, os irmãos Bridges oferecem algo raro, autenticidade. Sean Penn e Chris Penn. Não, me amarro no Sean Penn, cara. Penn é o peso pesado de Hollywood, vencedor de 2 Oscars, ator de método intenso e diretor de filmes socialmente conscientes como Na Natureza Selvagem. Seu currículo é repleto de clássicos carregados de emoção, como Sobre Meninos e Lobos, Os Últimos Passos de um Homem, Milk e 21 Gramas. Fora das telas, ele é franco, politicamente ativo e implacável em sua busca pela verdade, não importa o quão desconfortável. Mas menos pessoas se lembram de seu irmão mais novo, Chris Penn, um ator de personagens corpulento e taciturno que trouxe realismo cru a cada papel. Chris teve papéis de destaque em Footloose, Cães de Aluguel e The Funeral, onde roubou cenas com uma vulnerabilidade dolorosa. Quentin Tarantino uma vez o chamou de um dos atores mais subestimados do ramo. Enquanto Sean buscava prestígio, Chris perseguia a autenticidade, frequentemente interpretando homens da classe trabalhadora com corações machucados. Infelizmente, Chris enfrentou problemas de saúde ao longo de sua vida. Ele morreu de doença cardíaca em 2006, aos 40 anos, deixando um legado que nunca foi totalmente reconhecido. Poxa vida. O relacionamento deles era complexo. Enquanto Sean subia, Chris brilhava silenciosamente nas sombras. Mas nessas sombras havia um talento igualmente feroz, apenas menos reconhecido. Juntos, eles nos lembram que a genialidade vem de muitas formas, e nem todas ganham Oscars.
Então, quantos desses duos de irmãos te pegaram de surpresa? Vários. Hollywood está cheia de surpresas e às vezes as maiores estrelas vêm da mesma árvore genealógica. Curta, compartilhe e comente qual parte surpreendeu mais. E não se esqueça de se inscrever para mais segredos dos bastidores das estrelas. Cara, muito legal, mano. Muito legal. Gostei muito do canal, vou me inscrever até. Timeless Vintage PT. Aí, pessoal. Porra, bem legal, hein? Várias paradas aqui, tem vários conteúdos. Aos 60 anos, Keanu Reeves finalmente revela a verdade sobre... depois eu vou ver isso aqui, hein? Que me interessou. Então tá aí, ó. Vamos lá. Timeless Vintage PT. Agora o próximo, Watch Mojo Brasil. Vamos ver qual é. Eita porra, vários conteúdos aqui. Falando de Voldemort também. 10 vezes em que vilões de filmes entraram no modo... não sei o que é. Bora lá dar uma olhada. Minha contribuição. Tem 11 meses esse vídeo, caramba. Mas bora lá. Sei que You'll get to funny one day. Bem-vindo ao Watch Mojo Brasil. E hoje veremos atores que se envolveram em tanta polêmica que as suas reputações e carreiras decaíram. Vamos relembrar os seus momentos de sucesso e as suas quedas dramáticas. My behavior. no caso, o título. 20 atores que perderam o respeito do público. Vamos ver. Was unacceptable. E as suas quedas dramáticas. My behavior was unacceptable. Zachary Levi. Depois de se destacar como protagonista da série Chuck, Levi chegou ao auge do sucesso como o herói em Shazam de 2019. Ao qual não gosto. Em meio a um futuro incerto para os filmes da DC, o primeiro Shazam foi um sucesso. Mas aí veio a sequência, Shazam Fúria dos Deuses de 2023, que não foi bem recebida. No mesmo ano, Zachary Levi começou a se queimar ao divulgar as suas opiniões anti-vacina. Como se não bastasse, ele criticou Hollywood, a greve dos atores e se envolveu em polêmicas políticas, prejudicando ainda mais a sua imagem. E a situação só piorou quando ele sugeriu que a morte de Gavin Creel, o seu colega em She Loves Me, foi causada pela vacina da Covid-19. I do believe I have just enough humility to recognize that even though I feel very convicted of what I believe in, I could be wrong. Steven Seagal. No início dos anos 90, Seagal era uma das maiores estrelas de ação, em parte graças ao filme A Força em Alerta de 92 e a sua sequência. I know a little of that stuff myself. Yeah, that's what I hear. Usually from you, but that's what I hear. No entanto, após vários escândalos, incluindo alegações de discriminação no trabalho, assédio e uma tendência a mentir, ele começou a fazer principalmente filmes direto para vídeo. Em 2017, ex-colegas de elenco e atores que fizeram testes para os seus filmes o acusaram de assédio e agressão, mas Seagal negou tudo. Several other women have accused Seagal of inappropriate behavior, including Juliana Margulies, Jenny McCarthy, Portia de Rossi, and Inside Edition's Lisa Guerrero, when she was an aspiring actress. Como as acusações já haviam prescrito na Califórnia, não foram investigadas. Nos últimos anos, Seagal voltou a ser criticado por sua ligação com Vladimir Putin, que concedeu a ele a Ordem da Amizade da Rússia em 2023. Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle is charged with manslaughter. No auge, Roscoe Fatty Arbuckle era tão grande no cinema mudo quanto Charlie Chaplin e Buster Keaton. Porém, em 1921, um ano depois de assinar um contrato milionário com a Paramount, a sua carreira desmoronou. Durante uma festa, a atriz Virginia Rappe sofreu um trauma enquanto estava na suíte de Arbuckle. Ela morreu dias depois. Ele foi acusado de agressão e responsabilizado pela morte dela, sendo preso e julgado por assassinato. Após 2 julgamentos nulos, foi absolvido e até recebeu uma carta de desculpas do júri, algo raro de acontecer. Mas a sua reputação nunca se recuperou. Ninguém queria contratá-lo ou exibir os seus filmes, e ele precisou usar um pseudônimo para continuar trabalhando. Ele faleceu pouco depois do seu retorno em 1933. Listen, why don't you do something to help me? Well, what would you suggest I do? Ashton Kutcher e Mila... É complicado, porque uma vez que você, por exemplo, é preso, né, ninguém realmente vai querer te dar trabalho. Complicado isso aqui, eu não sabia disso, não. Why don't you do something to help me? Well, what would you suggest I do? Ashton Kutcher e Mila Kunis. Depois de começarem em That 70 Show, Kutcher e Kunis construíram carreiras de sucesso em Hollywood. You're getting married? Remarried. That's our second remarriage. Well, this one's gonna stick, right? Yeah.
Eles se tornaram um dos casais mais poderosos da indústria, com projetos como a organização sem fins lucrativos Thorn, que trabalha na defesa de crianças contra o abuso. Porém, em 2023, durante o julgamento de Danny Masterson, ex-colega e amigo do casal, eles enviaram uma carta ao juiz pedindo uma sentença mais branda. A repercussão foi ainda maior quando lançaram um vídeo de desculpas, que muitos consideraram falso, especialmente ao alegarem que a carta não deveria ter sido divulgada. They were intended for the judge to read, and not to undermine the testimony of the victims or re-traumatize them in any way. We would never want to do that. A polêmica gerada pelo vídeo fez com que Ashton Kutcher renunciasse a Thorn. Felicity Huffman. Em 2019, o escândalo Varsity Blues estourou. O FBI descobriu que várias famílias pagaram uma organização para subornar ou fraudar resultados de exames para garantir vagas para os seus filhos em universidades. High-power New York attorney Gordon Kaplan publicly apologizing. The first parent caught up in the Varsity Blues scandal to do so, saying he's sorry first and foremost to his daughter. Uma das envolvidas no esquema foi a vencedora do Emmy de Desperate Housewives, Felicity Huffman. Depois de se declarar culpada, ela foi condenada a 14 dias de prisão, 1 ano de liberdade condicional, uma multa de $30 mil e 250 horas de serviço comunitário. Desde então, Huffman fez pequenos papéis em programas de TV. State, different court, different law. Same principle. I don't think I can convince a judge that is. Let me try. Outra famosa. Meu irmão, pra você ver, basta uma coisinha só pra mídia inteira virar as costas, né? Complicado. Envolvida no escândalo foi Lori Loughlin, de Full House. Após se declarar culpada, Loughlin foi condenada a 2 meses de prisão, enquanto seu marido, Mossimo Giannulli, pegou 5 meses. Mel Gibson. Mel Gibson foi uma grande estrela de franquias como Máquina Mortífera e Mad Max e ganhou o Oscar de direção por Coração Valente de 1995. Porém, em 2006, durante uma prisão por dirigir alcoolizado, ele foi gravado fazendo comentários ofensivos, o que fez Hollywood se afastar dele por anos. Em 2010, quando começou a voltar ao trabalho, uma mensagem racista e ameaçadora para sua ex-companheira, Oksana Grigorieva, foi divulgada. Ele se declarou culpado de uma acusação de agressão contra a Oksana e recebeu 36 meses de liberdade condicional. Caramba. Esses 2 eventos o baniram dos grandes papéis em Hollywood. Caraca, não sabia disso aqui não. Sinistro. Will Smith, de rapper a estrela de TV, Will Smith logo se tornou um dos astros mais rentáveis de Hollywood, com papéis em filmes como Ali, Eu, Robô e tantos outros. No Oscar de 2022, Will Smith foi indicado por sua atuação em King Richard. Embora tenha ganhado seu primeiro Oscar, o que aconteceu durante o evento acabou ofuscando essa conquista. Depois que Chris Rock fez uma piada sobre a sua esposa, Jada Pinkett Smith, o ator subiu ao palco e deu um tapa no rosto dele. Quando voltou ao seu lugar, Will Smith ainda gritou ameaças pro apresentador. It still hurts. I got summertime ringing in my ear. Embora tenha pedido desculpas e renunciado à academia, ele foi banido de todos os eventos por 10 anos. Ellen DeGeneres. Depois de brilhar como comediante stand-up e atriz, Ellen DeGeneres encontrou a sua vocação como apresentadora de talk show em The Ellen DeGeneres Show. Very important, the director says, to walk out and hit this mark. Gotta stand right there, so... Por quase 2 décadas, o seu programa foi um dos principais lugares para Não é mais? celebridades promoverem os seus trabalhos. No entanto, em 2020, ex-funcionários fizeram alegações sobre o ambiente tóxico que enfrentaram no programa da Ellen. As a host, she's amazing. As a host. But as a boss and someone who's behind the scenes running the show, she's a different person. She's not the person people see in front of the camera. As acusações incluíam microagressões racistas, executivos assediando funcionárias e demitindo funcionários por tirarem licença médica ou por luto. A polêmica foi tão grande que Ellen pediu desculpas no próprio programa. Poucos meses depois, foi confirmado que o The Ellen DeGeneres Show acabaria em 2022. Charlie Sheen. By winning. Caraca, acabaram com o programa dela. Que merda! Eu já cheguei a acompanhar alguns programas dela. Achava até engraçado, aparecer algumas pessoas bem interessantes no programa, mas... merda, hein? Confirmado que o The Ellen DeGeneres Show acabaria em 2022. Charlie Sheen. By winning.
I win here and I win there. Now what? Charlie Sheen parecia ser a próxima grande estrela de Hollywood depois de Platoon, de 1986, e Wall Street, de 87. Mas uma série de polêmicas atrapalhou a sua carreira. Em 2003, ele foi escalado para Two and a Half Men, tornando-se o ator mais bem pago da TV. Porém, em 2011, a sua carreira desmoronou de forma bastante pública. I think close to the last decade effortlessly and magically converting your tin cans into pure gold. And the gratitude I get in this is this charlatan. Após lutar contra problemas com substâncias e criticar o co-criador da série, Chuck Lorre, várias vezes, Charlie Sheen foi demitido de Two and a Half Men. O ator então fez uma série de entrevistas polêmicas, nas quais afirmou ter sangue de tigre. Além de ganhar a sua própria série, Anger Management, a sua reputação foi ainda mais prejudicada por acusações de agressão contra Corey Haim e as suas ex-esposas. Alison Mack, se você perguntar... Vixe, só piora, né, cara? Aos fãs de Smallville, qual é o seu personagem favorito? Muitos escolheriam a melhor amiga de Clark Kent, Chloe Sullivan. Chloe. I'm serious, Clark. If more humans were like you, the world would be a better place. A atriz Alison Mack continuou trabalhando em outros projetos após Smallville acabar em 2011. Mas em 2018, ela foi presa. 12 anos antes, ela entrou para o culto NXIVM, que apesar de se passar por uma empresa de marketing multinível, na verdade manipulava e explorava pessoas, transformando-as em escravas para o seu fundador, Keith Raniere, e outros mestres. I believe Allison. I wanted to do well in this program and I wanted to be promoted. And I was never going to share the secret. Em 2019, Mack se declarou culpada de uma série de acusações e ajudou as autoridades a reunir provas contra Raniere. Ela foi sentenciada a 3 anos de prisão e foi liberada em 2023. Pode ter certeza que ferrou com a carreira dela pro resto da vida. James Corden, eu conheço só de nome, eu não sei quem é esse cara. James Corden. Em determinado momento, James Corden era um ator e criador respeitado, com trabalhos em Gavin e Stacey e A League of Their Own. Mas quando o britânico se mudou para os Estados Unidos para comandar o The Late Late Show with James Corden, não demorou muito para que começassem a surgir críticas contra ele. Em 2022, Corden foi acusado de comportamento abusivo no restaurante Balthazar, em Nova York, após um erro no pedido da refeição da sua esposa. Isso levou ao seu banimento, que foi retirado após ele pedir desculpas. No entanto, ao mudar a sua postura, o banimento foi restabelecido. Este incidente também trouxe à tona outros supostos incidentes de Corden que mancharam ainda mais a sua reputação. The server, they were lovely. They brought out 4 glasses of champagne as an apology, but we were like, that's not necessary, we don't need it. We'd had a great time. Even for me, it was too early to start drinking. Lea Michele. Mr. Schuster, do you have any idea how ridiculous it is to give the lead solo and sit down and rock on the boat to a boy in a wheelchair? Lea Michele, que conquistava prêmios e indicações, seja com a sua música, em Glee, Scream Queens ou em outras produções teatrais, parecia estar a caminho de um futuro brilhante. Mas sabia que eu conhecia essa doida de algum lugar. Em 2020, tudo mudou. Naquele ano, Michele postou um apoio ao movimento Black Lives Matter nas redes sociais. Em resposta, ex-colegas de Glee surgiram para expor a sua hipocrisia e o seu péssimo comportamento nos bastidores. Além das microagressões, Michele foi acusada de atitudes racistas e de ser grosseira com várias pessoas no set. You on the cover of New York Magazine. In the background, you were practically glowing about it. That's because I accomplished something. It had nothing to do with you. No, see, it actually has everything to do with me. Entre as acusações estava o fato de ela ter chamado figurantes de baratas. Embora tenha se desculpado, já era tarde demais. Fantastic singer. Everybody hates me. Marcas e fãs logo abandonaram a atriz. Armie Hammer. Aqui daqui a pouco não, já deve ser uma estrada seguida também aí para aquela menina lá que fez a Branca de Neve, né? É tão insignificante que eu nem lembro o nome dela, mas enfim. Is there any way to make this a fair fight? Jump out and swim. Após papéis em A Rede Social, O Agente da Uncle e Me Chame Pelo Seu Nome, Armie Hammer parecia estar prestes a alcançar a fama. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. That sounds fun. Ele chegou a ser escalado como protagonista em Morte no Nilo de 2022. No entanto, a divulgação do filme foi prejudicada quando o escândalo envolvendo Hammer veio à tona em 2021. Hello. I hope you don't mind, I took the liberty. Ele foi acusado de comportamento abusivo, tanto físico quanto emocional, com as suas ex-parceiras. Empresas de cinema, fãs, agências e marcas abandonaram o ator de uma só vez. Que merda. To
be honest with you, I wasn't shocked because it was multi-generational, just awful behavior. Desde então, ele desapareceu da vida pública, mas acabou admitindo ser emocionalmente abusivo em seus relacionamentos. Soon? Merda, hein? Amber Heard. We should turn back. We can still warn the surface, try to prepare him for what's coming. Turn back. Com o fim do casamento, as acusações de abuso e os inúmeros processos judiciais, nenhuma das partes saiu dessa situação com uma imagem positiva. No entanto, Amber Heard não saiu nada bem na opinião pública. Ela foi acusada de comportamento abusivo e de ter casos extraconjugais. As redes sociais ficaram repletas de pessoas zombando da atriz de Aquaman e a sua equipe jurídica durante o infame julgamento de difamação de 2022. O júri deu a vitória a Johnny Depp com uma indenização de $15 milhões, enquanto Heard recebeu $2 milhões. Of defamation. Answer, yes. E isso só piorou as coisas para ela. Depois, Amber se mudou para a Espanha para escapar da pressão. No entanto, a condenação pública voltou com o lançamento de Aquaman 2, O Reino Perdido, em 2023. Me, or what judgments you want to make about what happened in the privacy of my own home and my marriage behind closed doors. Kevin Spacey. Saiu feio pra ela. E caro também, né? Kevin Spacey, sensacional esse ator, cara, mas... House of Cards. Depois de receber 2 Oscars, Kevin Spacey inaugurou a era dos originais da Netflix, com o seu papel vencedor do Globo de Ouro em House of Cards. We're talking. Tell me what we're talking about. Todo o projeto de Spacey era geralmente bem recebido pela crítica, mas em 2017, o ator Anthony Rapp o acusou de agressão quando ainda era adolescente. Advances toward him after a party when they were both on Broadway. Spacey was 26. A resposta de Spacey não ajudou em nada. Quando ele disse não lembrar do encontro, pediu desculpas pelo ocorrido e ainda se assumiu gay, o que gerou muita revolta. Com isso, ele foi dispensado de House of Cards. I've led a very long, very successful career avoiding this sort of intrigue with the press. I can't see any advantage in starting now. But is there any disadvantage? Mesmo assim, ele continuou fazendo paródias do seu personagem em estranhos vídeos anuais no YouTube. Spacey enfrentou vários processos, mas todos eles acabaram a seu favor. My guess is you'll never hear from him again. Esse ator é foda, cara. Michael Richards. I'm out. Por seu eu nunca gostei desse personagem, achei ele bem chato. papel como Kramer em Seinfeld, Michael Richards ganhou o prêmio de melhor ator coadjuvante em série de comédia no Emmy 3 vezes. Here's to feeling good all the time. Após o fim da série, ele ainda se arriscou um pouco na TV antes de focar na sua carreira de stand-up. Em 2006, durante uma apresentação no Laugh Factory, em Los Angeles, as coisas desandaram. Richards foi gravado fazendo um ataque cheio de insultos a alguns espectadores. Depois, ele apareceu no Late Show with David Letterman para se desculpar. I'm really busted up over this, and I'm very, very sorry to those people in the audience. The blacks, the Hispanics, the whites, everyone that was there that took the brunt of that anger and hate and rage. Digamos que não foi exatamente o tipo de pedido de desculpas que as pessoas estavam esperando. Richards se aposentou do stand-up e raramente apareceu em filmes e séries desde então. I busted up after that event 7 years ago. It broke me down. Ezra Miller. I just need one more gig and I'm going to pay for my... Um ator que não deveria nem existir, mas enfim. Que ele é... Não gosto desse ator. Acho ele muito ruim. A pior escolha que o Zack Snyder fez pra colocar alguém no filme como Flash foi esse cara, meu irmão. Intuition. You can't. Like I always said, I would. Keep doing this to yourself. Okay, I really don't want to talk about this again. Provavelmente não há outro ator que tenha tido tantos problemas legais em tão pouco tempo quanto Ezra Miller. Depois de ser escalado para a série Animais Fantásticos e para o papel de Flash da DC, ele se tornou um nome conhecido. Hi. I love you. Thank
Thank you. You seem very nice also. Oh my God! Então, em 2020, surgiu um vídeo de Miller atacando uma mulher em um bar na Islândia. Infelizmente, isso foi só o começo. I want to apologize to everyone that I have alarmed and upset with my past behavior. I am committed to doing the necessary work to get back to a healthy, safe and productive stage in my life. Ele foi acusado de assédio, roubo, agressão e aliciamento, entre outros comportamentos estranhos e graves. Em janeiro de 2023, Miller se declarou culpado por invasão de propriedade, um crime menos grave. Roseanne Barr, E que nunca mais apareça de volta nas telas. Mas a gente sabe que não vai adiantar, né? como protagonista de Roseanne, a atriz e comediante Roseanne Barr foi essencial para o sucesso da série, conquistando diversos prêmios ao longo do caminho. What happened? I thought you were dead. I'm sleeping. Why does everybody else think I'm dead? Em 2018, a série foi revivida após 20 anos. No entanto, logo depois, Barr cometeu um grande erro. What'd you find out about me? Após várias das suas declarações polêmicas virem à tona, Barr fez um tweet racista sobre a ex-conselheira política Valerie Jarrett. Embora tenha se desculpado e tentado voltar atrás, já era tarde demais. Saying Roseanne's Twitter statement is abhorrent, repugnant, and inconsistent with our values, and we've decided to cancel her show. Roseanne foi cancelada e substituída por The Conners, sem Roseanne Barr. Would want me to step in and watch over the family. No, it'd kill her. Apesar de tudo isso, ela continua expressando opiniões desagradáveis e teorias conspiratórias, chegando a fazer apresentações de comédia polêmicas. Even more offensive. Danny Masterson, antes de 2017, se você perguntassem aos fãs quem era o seu personagem favorito em That 70's Show, muitos diriam, na hora, Hyde. You missed your shift at the photo hut. You better have a damn good excuse. I got busted. Hoje em dia, a situação mudou, depois que as ações do ator vieram à tona. Em 2017, várias mulheres o acusaram de assédio sexual, mas ele negou as alegações. One of them called the actor, quote, pathetic, disturbed and completely violent, unquote. No entanto, após uma quarta alegação, a Netflix demitiu Masterson, que era produtor e ator em The Ranch. Ele também foi dispensado por sua agência de talentos. Em 2023, no novo julgamento, ele foi considerado culpado em 2 das 3 acusações, com o último resultando em um júri empatado. Masterson recebeu uma pena de 30 anos e pode pegar prisão perpétua pelos seus crimes terríveis. Caraca. Good. You're not getting one. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Já estou lá. Acabou? Under control. So, No problem. Right. How do you expect to get into college with grades like this? no problem. Huh? See, I'm not going to college. Damn right. Com o título de pai da América, Bill Cosby era o maior nome da história da TV, sendo mais conhecido pelo seu trabalho em The Cosby Show. No entanto, havia rumores de que o ator fosse responsável por uma série de crimes graves, mas pouco se falava sobre isso. My dear. Right. Tudo mudou em 2015, quando mais e mais vítimas começaram a se apresentar e a mídia divulgou as suas histórias. I never saw any drugs, but I would wake up completely confused. Em 2018, após mais de 10 anos de acusações, Cosby foi condenado a 3 a 10 anos de prisão por agressão. Em 2021, a sua condenação foi anulada por violação de direitos processuais. Mesmo assim, a sua imagem não melhorou, especialmente com os processos civis por agressão que ele ainda enfrenta. Who's in trouble now? E aí, você acha que algum dos atores que mencionamos merece outra chance na indústria? Deixa sua opinião aqui nos comentários. All he asked in return was that someday I help the next guy in some small way. It's reasonable to assume that at the time he didn't imagine the next guy would be him. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Olha, gostei. Então tá aqui o canal, vou até me inscrever. Watchmojo Brasil. Gostei. Várias paradas interessantes, hein? 20 cenas de filme de terror que foram terríveis de filmar. Ah, rapaz, aí. Legal, legal. Vou dar uma olhada depois nesse canal aqui. Mais detalhada, né? Interessante. Bem interessante. Vamos lá. Ah, bom, vamos lá. Próximo aqui, segredo dos games. Vamos ver aí qual é o segredo dos games, ó. A falência de Tekken 8?
Ô, caralho, como assim? Como assim falência de Tekken 8? Pera aí que eu vou ver isso já já. Mas vamos aqui. Minha contribuição. A história de Street Fighter 2, 3, 4, 5, 6 e Alpha completa em 15 minutos. Vamos lá. Você já se perguntou por que a Capcom fica tentando colocar novos protagonistas em Street Fighter? É porque, na verdade, Ryu não é o verdadeiro protagonista da história da franquia. Você só não tinha percebido isso antes. E eu e o Ryoran vamos te provar agora nesse vídeo que isso era até muito óbvio e estava na nossa cara o tempo todo. Só estávamos ocupados demais dando shoryukens para perceber. Aliás, estamos quase na meta de 100 mil inscritos. Então eu te proponho um desafio. Se inscreva agora no canal. Se em 4 vídeos aqui estamos, na real, mudou a minha vida. Fala, brother, você deve ter visto que não apareceu nenhum aviso por aqui dizendo que a publicidade paga ou coisa do tipo. É porque não é. Na verdade, é porque é de alguém da FGC para editar, escrever roteiros, pesquisar e fazer frente do com PC do espectro de o teu celular e a Titãs. Acho com parente, esse óculos aqui que é. Eu quero saber do conteúdo, não da propaganda, tá, gente? Não é muito. Ele é porque é de parte também sai de verdade. Eu quero saber do conteúdo da história, não da propaganda. Já não curti muito. Então bora! Vamos começar com um aviso. Podem haver detalhes e situações que uns entendam de uma forma e outros de outra. Infelizmente, isso é normal, pois a Capcom muda o que é canônico e não com bastante frequência. Então, não vou me aprofundar muito na história de cada personagem, mas sim fazer um resumão de fácil entendimento sobre a história base de Street Fighter. Isso na ordem cronológica da história, não dos lançamentos dos jogos. Assim fica mais fácil entender toda a situação. Porque o Ryu não é o protagonista da história? A história de Ryu começa efetivamente com Akuma, que se entregou aos poderes malignos para ficar ainda mais forte. Ryu foi adotado e treinado por Gouken, irmão de Akuma, e após seu treinamento, partiu pelo mundo em busca do mais forte. E é aqui que acontecem os eventos de Street Fighter 1, onde Ryu luta com vários lutadores fortes, como Sagat, enquanto tenta domar o poder maligno que tenta dominá-lo, o que mais pra frente ele consegue fazer. E é isso. Essa é a história de Street Fighter 1, o único jogo em que Ryu é efetivamente o protagonista da história, mas em todos os outros ele não é. Mas qual seria o motivo? Embora Ryu seja realmente o protagonista da franquia Street Fighter, servindo como o garoto propaganda da franquia, ele não é o protagonista da história principal de Street Fighter. São coisas bem diferentes. Por isso, embora tenha uma história própria destacada, se você reparar bem, para a história principal da franquia, Ryu é praticamente irrelevante e só aparece quase que por obrigação nela. Tanto que a Capcom tentou tirar totalmente o foco nele em alguns dos jogos da série. Isso leva a uma pergunta. Então, quem são realmente os verdadeiros protagonistas da história de Street Fighter? É aqui que as coisas ficam interessantes. Vamos lá. Antes de ser o ditador que conhecemos, Bison era um proeminente lutador de artes marciais que queria ser cada vez mais forte, mas que tinha tendências psicopatas. Seu mestre de artes marciais o ensinou sobre o Psycho Power, uma energia poderosa que o ajudou a conquistar muitas coisas, mas aquilo não era o suficiente para as ambições dele. Quando percebeu que o ódio aumentava a potência daquele poder, Bison separou de seu corpo toda a sua parte boa, criando assim a Rose e se transformando em um ser puramente maligno. Com isso, começou a construir em diversos lugares do mundo a Shadaloo, seu grande império tecnológico de armas e drogas, chegado a muito sangue de quem atravessasse seu caminho. Um exemplo da sua força são as Dolls, seu esquadrão particular de assassinas escolhidas a dedo, que foram capturadas em várias partes do mundo quando ainda eram crianças, unicamente para sofrerem lavagem cerebral e saciarem todos os desejos do ditador, seja eles quais forem. Mas tudo aquilo ainda não era o suficiente para ele. Por isso, criou o Psycho Drive, uma máquina que amplifica ainda mais seu poder, mas ela tinha um preço. A energia que ele estava acumulando era demais para um corpo humano normal. Por isso, ela consumia o hospedeiro rapidamente. Então, quanto mais usasse, menos tempo de vida teria. Por
Por isso, a solução escolhida por Bison não foi desistir, mas sim colocar a alma dele na máquina e criar ou modificar corpos sobressalentes fortes o suficiente para hospedarem a essência dele sempre que fosse preciso. Assim, Camille, o brinquedo favorito do ditador, foi criada. E o mesmo vale posteriormente para outros personagens, como Abel e Ed. Além deles, vários outros lutadores também são ligados a Shadaloo, como Balrog, Vega e Bird. Na verdade, toda a história principal de Street Fighter gira em torno do principal vilão da franquia, Mr. Bison, ou M. Bison, fale como você achar melhor. Isso inclui ou Vega no original. E os verdadeiros mocinhos da franquia. E é aqui que começa a história de Street Fighter Alpha 2 e 3. A detetive policial Chun-Li foi investigar a tal da Shadaloo para saber o que aconteceu com seu pai, que trabalhava na narcóticos e desapareceu quando atravessou o caminho de Bison. Lá, ela encontrou com Charlie Nash e Guile, ou Guile, como quiser, que também estavam investigando a organização. Então, bom, é Guile, né? Chamar de Guile é um tanto de ignorância, né? Uma vez que você sabe que tem que chamar de Guile, não Guile. Guile. Juntos decidem parar Bison. Esses são os mocinhos da história de Street Fighter, pelo menos na série Alpha. Mas eles não estavam sozinhos. Camille, ou Camille, estava a serviço do ditador quando foi libertada da lavagem cerebral por Dhalsim. E com isso percebeu que as outras dolls também estavam sendo usadas durante todos esses anos. E foi lá tentar salvá-las. Juntos, eles enfrentaram as dolls e os outros funcionários da Shadaloo, como Balrog e Vega. A Camille se provou a mais forte e conseguiu vencer suas irmãs, utilizando o Psycho Drive para libertá-las da lavagem cerebral e salvar todas elas. Paralelo a isso, Chun-Li lutava contra Bison do lado de fora da base da Shadaloo, enquanto Guile e Nash colocavam bombas em todo lugar para destruir o Psycho Drive. Mas o ditador aparece e Nash decide segurá-lo para que morra na explosão. Assim, todo mundo poderia sair com segurança e a máquina seria destruída junto com a Shadaloo. O sacrifício do mocinho da história deu certo. Quer dizer, quase. Por ser a parte boa de Bison, Rose tinha ido até lá para tentar pará-lo e levá-lo para o lado do bem. Mas o ditador aproveitou isso para se hospedar no corpo dela e ficar escondido até que um novo corpo fosse preparado para ele. O que iniciou a história de Street Fighter. Ó, o Simon foi no VAR, hein? A jogada foi legal? Jogada 2. E o Ryu? O Ryu nesse game foi apenas uma das várias vítimas de Bison, sendo capturado para ser testado como corpo sobressalente do vilão. Mas foi salvo por Ken, e essa foi resumidamente toda a participação dele nos eventos principais. E para entender o motivo disso, precisamos ver outro ponto. Em Street Fighter 2, Bison estava reerguendo a Shadaloo, e agora, sem corpos sobressalentes e sem as dolls, precisava de mais lutadores fortes para a organização. Inicialmente, ele criou a divisão de armas chamada SIM, onde vários experimentos começaram a ser criados. Mas ele queria mais. Por isso anunciou mundialmente um torneio de artes marciais com o objetivo de conseguir novos lutadores fortes ou destruir eles para que não entrassem em seu caminho. Iniciando assim o World Warrior. Mais uma vez, Guile e Chun-Li partem, não para serem campeões como a maioria dos lutadores, mas para enfrentarem e destruírem o mal. Só que nem tudo saiu como esperado. Akuma também queria lutar contra os mais fortes, e com raiva devido a um encontro anterior, onde perdeu, aplicou covardemente um golpe devastador de surpresa em Bison, destruindo assim o novo corpo do vilão. Com Bison morto na frente de todos, a Shadaloo acabou caindo em desgraça. E então, novos tempos começaram, iniciando assim a história de Street Fighter 4. Dessa vez o Ryu foi importante? Então, o Bison ainda queria o corpo dele, mas o corpo de Camille e de vários outros ali também serviriam. Em alguns lugares, a Capcom diz que ele foi o campeão, em outros diz que não. Mas de fato, o que a gente sabe é que com a aparição de Akuma em Super Street Fighter 2, não houve campeão. Ryu foi apenas só mais um lutador selecionável no torneio. E continuou normalmente o que já estava fazendo, que é continuar sua jornada vagando por aí em busca do mais forte. E o motivo disso ser destacado eu já vou te explicar. Porque em Street Fighter 4 enfim chegou uma
grande mudança. Nesse jogo, o Bison não era o grande vilão, então finalmente as coisas mudaram para o Ryu? Bom, vamos lá. Mais uma vez, Guile e Chun-Li estão investigando experimentos sendo feitos com humanos e junto a Camille descobrem que assim, aquela divisão de armas da Shadaloo estava operando sozinha. Então eles descobrem que a organização é liderada por Seth, uma inteligência artificial criada para ser um dos corpos de reposição de Bison, mas que por ter poder de copiar tudo que vê, se tornou o cabeça da organização devido ao seu conhecimento e inteligência. O plano dos vilões é criar um exército de super soldados usando uma máquina que rouba a energia dos lutadores. Assim, Ryu acaba se tornando um alvo novamente, mas mais uma vez, no fim, acaba sendo salvo pelos amigos heróis, terminando nisso a participação dele na história do jogo. Mas quem é inscrito aqui do canal já conhece a impressionante história dos bastidores da produção de Street Fighter 4 e provavelmente já entendeu. Mas em resumo, são Guile e Chun-Li que tomam a frente outra vez para salvar o dia após Seth convocar um novo torneio a fim de ou copiar e roubar os poderes de todos os lutadores mais fortes ou simplesmente exterminá-los. Só que quem resolve tudo é Bison. O ditador não havia morrido, estava em um novo corpo e com a ajuda da traidora Juri, conseguiu chegar antes dos mocinhos, sequestrar as dolls novamente, destruir Seth e ligar outros clones e armas para assumir o controle novamente, trazendo de volta a Shadaloo. Com a ajuda de Camille e Abel, Chun-Li e Guile conseguem destruir pelo menos a base da Sim, mas não conseguem alcançar Bison e esse foi o problema. Começando ali imediatamente a história de Street Fighter V. A que para muitos é a pior da franquia. Com todo o armamento criado pela Sim, Bison sequestra diversos hackers espalhados pelo mundo, incluindo uma criancinha chamada Li Fen. Sim, uma criancinha hacker. A intenção é criar uma espécie de lua para eclipsar o sol e destruir várias coisas nas cidades eclipsadas. Com isso, o caos reina e as pessoas ficam com medo, ódio, raiva e vários pensamentos ruins. Esses sentimentos são uma grande fonte de alimentação para o Psycho Power de Bison. Ou seja, o plano é criar uma espécie de novo Psycho Drive, só que usando as pessoas apavoradas como bateria. Então, uma das cientistas, amiga de Rashid, pega as chaves que ligam as ruas e envia para vários lutadores diferentes em várias partes do mundo. Não, era mais fácil apenas ter destruído ao invés de usar os correios? É, né, mas... Bom, novamente Chun-Li e Guile partem para destruir o mal e contam com a ajuda novamente de Camille. Só que dessa vez eles não são os únicos. Ninguém quer que Bison fique invencível e domine o mundo. Então um grupo que se julga ter um líder melhor para governar o mundo junta secretamente vários guerreiros para entrar na luta. Esse grupo se chama Illuminatis, que preferem o seu messias Gil no comando e por isso trazem Charlie Nash de volta ao mundo, mas como um zumbi. Enquanto isso, Karin se irrita com o caos e decide juntar vários outros guerreiros também após a primeira lua destruir um satélite de sua empresa. Ryu não está na lista dos que se juntaram, mas Guile, Chun-Li e Camille também unem forças com a Patricinha para parar Bison. Após conseguir as chaves, todos eles vão para a base da Shadaloo e depois de usá-las para tentar desativar as luas, Fang usa Li Fen para ativá-las, mas não para terem efeito naquele momento, mas sim apenas depois de 24 horas. Por quê? Sei lá, mano, só vai. Com isso, elas cairiam em várias cidades do mundo, causando muita destruição. Então todos vão embora, se unem com ainda mais lutadores, agora incluindo Ryu, e voltam lá na base nada secreta novamente. E é Rashid quem salva o mundo. Após enfrentar Fang e uma das servas de Bison, ele consegue quebrar o dispositivo que controla as dolls e, mesmo envenenado, coloca uma senha ultra secreta que descobriram do nada e que pararia tudo na hora. Quer assistir seus vídeos sem anúncios? Conheça a Super Adblock para YouTube. É por isso que eu prefiro a história de Tekken e de The King of Fighters. E a senha, coincidentemente, é o nome e o apelido dele. Rashid, do Vento Turbulento. Pronto. Com o mundo salvo, faltava ao resto da equipe apenas finalizar o trabalho. Nash absorve uma grande quantidade de poder de Bison e explode
E Ryu finaliza o vilão com seu novo Hadouken. As Dolls, livres do controle do Psycho Power, ajudam a destruir a base da Shadaloo, e Chun-Li resgata Li Fen e a adota. É de longe o pior capítulo da franquia em matéria de história. Mas finalmente chegamos no final. A história de Street Fighter 3. Ah, os Illuminatis? Isso! Muitos anos após os eventos de Street Fighter 4, a organização resolveu sair das sombras. Eles não viam mais a humanidade como algo bom e queriam selecionar apenas uma referência ao homem vitoriano, né? Aqui, bem legal. Algumas pessoas boas para viverem e povoarem a Terra Prometida. E como eles querem encontrar essas boas almas? Logicamente, com um torneio de luta. Quando o assunto é Street Fighter, a Capcom talvez não seja muito boa de enredo. É, né? Antes do torneio, Akuma encontra o chefe da organização, Gil, e o desafia para saber sua força. E acaba com o vilão sem muitos problemas. Porém, ele não sabia do poder de ressuscitar que o chefe dos Illuminati possui. E vai embora cedo demais. No fim, Alex, um lutador que queria enfrentar o homem que derrotou o padrasto dele, vence todos do torneio e no fim derrota Gil e vai embora, fazendo o vilão desistir de tudo aquilo. E o Ryu? Mais uma vez, foi só mais um personagem selecionável entre vários outros. Sabe por quê? Você pode reparar que o foco de Street Fighter é muito mais em histórias pessoais do que em algo maior, como Tekken e The King of Fighters fazem. Por isso, a qualidade das histórias não é a mesma. Mas se você for analisar as histórias individuais dos personagens, em maioria, na verdade, são até que muito boas e bastante profundas. Como a vida do Ken, a reflexão interior do Sagat, ou a busca por um propósito de Code. Se esse vídeo for bem divulgado, eu posso fazer mais vídeos sobre as histórias individuais dos personagens de Street Fighter. Por isso, embora seja o protagonista do jogo, Ryu não é o protagonista da história principal de Street Fighter. Na verdade, na maioria das vezes, ele é só mais um, pois tem sua própria saga sobre paz interior e busca do mais forte. E tudo isso vemos em paralelo à história principal, que na maioria das vezes foi protagonizada principalmente por Chun-Li e Guile, os verdadeiros mocinhos da história principal de Street Fighter. Contando, claro, algumas vezes com a ajuda de Camille, Nash e outros como co-protagonistas. Mas isso não acaba aqui. Exatamente. Alguns anos após os eventos de Street Fighter 3, vários guerreiros se encontraram na cidade de Metro City e junto aos novos protagonistas, Rook e um novo personagem criado pelo jogador, descobrem novas aventuras e desafios em Street Fighter 6. Como você gostaria que fosse o modo história de Street Fighter 6? Essa ideia de mundo aberto te agradou? Me diga nos comentários, eu quero saber. E não se esqueça do combinado, hein? Se inscreva no canal, se em 4 vídeos nenhum te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Tá bom, então. Bora lá, o conteúdo do cara aqui é bem legal. Só me incomoda o fato do Guile, mas tudo bem. Bom, por enquanto é isso. Segredos dos games, tá? O canal aí, bem interessante, achei bem legal. E espero que vocês tenham gostado também aqui do conteúdo de hoje. Trouxe uns vídeos bem interessantes, as quais me surpreendi pra caramba. Você se surpreendeu com aquele primeiro vídeo lá sobre os irmãos? Eu não conhecia a maioria, né, cara? Mas, enfim, acho isso muito legal. Se você curtiu o conteúdo, se inscreve. Se for a primeira vez, logicamente, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Para ficar por dentro sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Muito obrigado por você estar aqui. Não esqueça e, de hipótese alguma, não deixe de deixar o seu comentário para fazer esse conteúdo aqui ser impulsionado, tá bom? Isso faz toda a diferença, com certeza, assim como o seu like também. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo e numa próxima a gente se vê. Valeu, pessoal. Abraço.